Saudações, gente bonita. Hoje eu resolvi explicar a Índia e para no primeiro vídeo a gente vai explicar geologicamente como 140 milhões de anos atrás a Índia se separa da Antártica e começa uma caminhada na direção norte-nordeste. Deixa Madagascar no meio do caminho, sofre um derramamento basáltico gigantesco, ainda enquanto ilha, e 40 milhões de anos atrás se choca com a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia, que é responsável pelo clima de monções. A gente deve começar por geologia básica. A Terra é formada por camadas, núcleo, manto, crosta. A crosta se movimenta graças à zona de convecção do manto. O calor do núcleo vai para o manto, que aí se movimenta, né? Igual acontece dentro de um caldeirão fervendo, e esse movimento do manto acaba empurrando as placas tectônicas em direções diferentes. É esse empurrão que faz com que a crosta terrestre se divida em pedaços e que esses pedaços se movimentem. É isso que explica o fato de que 140 milhões de anos atrás a Índia estava unida com Madagascar e a Antártica, mas foi sendo empurrada lentamente na direção norte-nordeste, na direção da Ásia. Então, 140 milhões de anos atrás, a posição da Índia era muito diferente da que é hoje. Como eu disse, ela fazia parte da Antártica, estava numa região muito mais fria do que se encontra hoje. E aí ela foi se movimentando lentamente. Mais ou menos no meio do caminho, ela perde Madagascar. Logo em seguida houve o grande derramamento basáltico do Deccan e ela continua avançando. Nesse avançar, ela se choca com o continente asiático. Desse choque, o mar que estava entre eles é empurrado para cima. E é exatamente esse empurrão para cima que forma a cordilheira do Himalaia cerca de 40 milhões de anos atrás. A cordilheira do Himalaia não mudou apenas a geografia da Ásia. Ela mudou o clima do mundo. Por quê? Ela é uma parede de quase 9 quilômetros de altura, que já chegou até 10, 12 quilômetros de altura. Então, as correntes de circulação da atmosfera mudaram totalmente em função do soerguimento do Himalaia. Isso fez com que o clima no mundo inteiro se transformasse. Esse mapa aqui dá uma ideia de como era a situação 140 milhões de anos atrás e como ela foi evoluindo. Se vocês repararem, a maior parte da Índia estava na área de clima frio para temperado, certo? E bem o norte da Índia estava na região semiárida. Mas à medida que ela vai avançando para o norte, o clima evidentemente vai mudar. E como resultado, o que a gente vê? Olha lá, ó. Esse mapa mostra o avanço geológico do subcontinente indiano. O subcontinente indiano faz parte da mesma placa tectônica que a Austrália. Então a Austrália também fazia parte da Antártica. Ela se separa da Antártica depois, mas a placa indiana e australiana é uma só, a placa indo-australiana. Primeiro se separa a Índia, que tem uma espécie de tombo, depois se separa a Austrália. Os dois vão caminhando na direção norte. Aí vocês podem ver esse movimento. A impressão é que Índia e Austrália são separadas, mas não. Geologicamente, eles estão na mesma placa tectônica. Deixa eu até mostrar para vocês. Vocês podem ver que a placa indo-australiana está do lado esquerdo abaixo. Então, à medida que uma sobe, a outra também. Mas a diferença é que a velocidade de deslocamento da Índia é muito maior que a da Austrália. De toda forma, quando houve o que nós falamos do grande derramamento basáltico, uns 65 milhões de anos atrás, mais ou menos na época da extinção dos dinossauros, formou-se um grande derramamento, muito parecido com o que houve no Brasil e acabou formando o aquífero Guarani. Inclusive, suspeita-se que esse derramamento basáltico tenha sido um dos responsáveis pela extinção dos dinossauros. Hoje, esses derramamentos ocupam a área de meio milhão de quilômetros quadrados, mas no passado, provavelmente ocuparam uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, basicamente a Índia inteira estava coberta por esse derramamento basáltico. Com o tempo ele foi se erodindo, à medida que a Índia foi caminhando cada vez mais para o norte e encontrando climas cada vez mais úmidos, né? Porque o derramamento se formou
quando a Índia era um deserto. Então vocês podem ver aqui, ó, essa estrutura geológica que mostra claramente isso. Mas à medida que ela foi caminhando para o norte, o clima foi ficando mais úmido e toda a área dos derramamentos foram erodidos. O basalto não é uma rocha muito resistente, então ela foi sendo erodida ao longo dos milhões de anos, certo? Quanto à questão da formação do Himalaia, essa imagem aqui mostra muito bem como ele opera como se fosse uma espécie de barreira para as grandes massas de vento e como ela conseguiu alterar essa cordilheira completamente o regime geral de circulação de vento no mundo. Porque uma vez que os ventos batem no Himalaia, à medida que eles sobem, eles se resfriam. Ao resfriar, o que acontece? A umidade condensa e ao condensar forma-se grandes chuvas, certo? Em torno dessas montanhas. Isso são as monções, certo? As monções resultam das massas carregadas de umidade que encontram as cordilheiras montanhosas da Ásia, formadas pelo choque entre as placas indo-australiana e eurasiática. E aí, durante o verão, você tem quantidades enormes de chuva. Na cidade chamada Cherrapunji, chove mais de 11 mil milímetros anuais, ou seja, cai mais de 11 mil litros de água por metro quadrado, em média, a cada ano. Se vocês repararem no mapa a seguir, que está chegando aqui agora, vocês vão ver que no caso do subcontinente indiano, quanto mais para o oeste, mais seco. E quanto mais para leste, mais úmido. Essa faixa bastante úmida que vocês vê parecendo um risco no formato do Chile, no oeste da Índia, corresponde aos Ghats. É o mesmo princípio. A umidade vem do Oceano Índico, chega nos Ghats, chove a barlavento, do lado de sotavento, a umidade não chega, então fica mais seco. Como resultado, o clima da Índia é interessante. Você tem um corredor estreito superúmido, uma faixa central semiárida, o noroeste é muito seco e à medida que você caminha na direção nordeste, o clima vai ficando cada vez mais úmido. E outra coisa, a questão das montanhas, do derramamento do Deccan, acabou formando um enorme aquífero na Índia. Não é tão grande quanto o Guarani, evidentemente, né, que ele é muito menor, mas é um grande aquífero que detém quantidade de água. E observe outra coisa importante, que é a hidrografia do continente indiano. Na faixa mais ou menos ao norte, nós temos a planície Indo-Gangetica, formada pelos vales dos rios Indo e Ganges. Essa é a região mais povoada do planeta Terra, mais populosa. Mais de 1 bilhão de pessoas mora entre a planície Indo-Gangetica indiana, Bangladesh e a planície Indo-Gangetica paquistanesa, certo? Então, essa é a região mais populosa. E, entre outras coisas, porque toda a fertilidade trazida dos desertos da Ásia Central e da poeira levada do Planalto Basáltico se acumulou ao longo de muitos milhões de anos nessas áreas planas. Então, o solo é extremamente fértil. Aliás, nós temos uma camada de solo fértil na planície Indo-Gangetica de mais de 5 mil metros, certo? Então, é um solo que você basicamente não precisa de adubo, é só plantar. E é por isso que algumas das civilizações mais antigas do mundo, a civilização Harapiana, por exemplo, a primeira, né, se desenvolveram nessa região. Desde muito tempo, essa área é muito fértil e favoreceu os assentamentos humanos. Agora vou falar um pouco sobre a diversidade climática e de vegetação na Índia. Na região dos Ghats e em algumas partes isoladas do norte, nós temos florestas tropicais, perfeito? Na região do Deccan, na parte mais úmida, isso aqui é a famosa jungle indiana. Parece muito o cerradão. Na região a sotavento do Deccan, do outro lado dos Ghats, nós temos essa formação de savana muito parecida com o cerrado. Uma espécie de mistura de cerrado com caatinga. Mais a noroeste, próximo à fronteira com o Paquistão, nós temos áreas desérticas. Esse é o deserto de Thar. No norte da Índia, em latitudes um pouco mais elevadas e também em altitudes mais elevadas, por exemplo, na Caxemira, nós temos florestas temperadas e de pinheiros. No Himalaia em si, nós temos vegetação de tundra alpina. São áreas muito elevadas. Então, a Índia é um país onde as temperaturas vão de 60 graus positivos até 40 graus abaixo de zero. E, finalmente, na fronteira com Bangladesh, nós temos os grandes pântanos, né? Os manguezais de Sundarbans. É tipo os nossos manguezais, só que com tigres. Então, tem que ficar atento, bebê.